Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Há quase uma década, uma iniciativa de um grupo de empresários vem impactando a economia brasileira. Hoje vamos falar sobre Empresas B, um movimento que reúne empresas e comemora 8 anos de existência no Brasil. E continuando o nosso ciclo de programas sobre economia circular. Participam do programa de hoje o Marcel Fukayama, que ele é cofundador do Sistema B e da empresa Dinamo, uma consultoria especializada em negócios de impacto social. Mariana Madureira, que é empreendedora social e cofundadora e diretora da Raízes Desenvolvimento Sustentável, uma empresa B certificada que atua no turismo sustentável. A co-apresentação do programa é do jornalista Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Lida Letra, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Marcel. Bom dia, Mariana. E bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Franklin, na sua visão, quais são os destaques da semana? Olha, Joel, o destaque que eu tenho que dar é o destaque da área econômica, né? Para você ter uma ideia, o IPI, né, que é o Imposto de Produtos Industrializados, ele foi reduzido em 25%. Mesmo assim, nos últimos 2 meses, está se constatando um aumento dos produtos, dos eletrodomésticos, de carros, enfim, reduz o imposto, mas parece que a política econômica do governo federal não tem surtido muito efeito, porque os preços continuam aumentando, né? O que se esperava que era uma redução, isso não funcionou muito, ou seja, como se dizia 4 anos atrás, né? A economia pergunta para o posto Ipiranga, eu acho que a gente tem que trocar de posto, já, porque esse não está funcionando. Isso aí vai ser com os nossos eleitores, né? Só daqui 6 meses eles vão escolher se devem ou mudar de posto. Lembrando que se continuar com esse posto de Ipiranga, nós vamos para o buraco. Muito bem, deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados. Bom dia, Marcel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Mari, prazer estar aqui com vocês também. Marcel, para os nossos ouvintes se entenderem, muita gente ainda não conhece, não sabe o que é Sistema B. O que é Sistema B? Sistema B é uma organização que é parte de um movimento global que tem o objetivo de redefinir sucesso na economia. A nossa visão é de um sistema econômico que seja inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas e para o nosso planeta. E a gente acredita nas forças do mercado para isso. A gente vive uma grande mudança de cultura global e histórica. Nessa mudança de cultura, a gente tem a grande oportunidade de usar os negócios, os mercados, para construir uma nova economia. E quando a gente fala dessa nova economia, a gente está falando de um novo perfil de empresas que a gente vai falar bastante ao longo desse programa. Empresas que atuam com propósito, com responsabilidade e transparência. Nossa outra convidada é a Mariana Madureira. Tudo bem, Mariana? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Na apresentação, eu disse aos nossos ouvintes que você trabalha com turismo sustentável. Durante a pandemia foi muito difícil, né, para esse segmento? Foi um dos setores mais impactados, né? E ainda hoje a recuperação parece que vai ser mais rápida, porque as pessoas estão ávidas, né, por conhecer os lugares, por ter contato com pessoas, com a natureza, mas sem dúvida foi um setor que sofreu um impacto muito forte. Quando você começou a atuar no Sistema B? A gente é certificado desde 2014, então foi logo no início, né? O Sistema B chegou em 2013 no Brasil, então a gente está aí desde o início fazendo essa caminhada juntos. O B Lab é uma empresa sem fins lucrativos que surgiu nos Estados Unidos. No Brasil, o Sistema B está fazendo 8 anos e agora já tem 233 empresas certificadas. É isso, Exatamente, Marcelo? Joel. Hoje o movimento começou nos Estados Unidos em 2006 e nós chegamos aqui no Brasil em 2013, como você mencionou. Hoje nós temos 233 empresas no Brasil e são mais de 4.500 no mundo.
São empresas certificadas, passam por um rigoroso processo de avaliação, de medição, de gestão de impacto. Empresas como a Raízes da Mário, como a Dynamo, em que eu atuo também. Empresas como a Natura, como a Danone Brasil, como a Mãe Terra. Então, as empresas de serviço hoje têm uma grande presença na composição, e as empresas de bens de consumo, de vestuário, de alimentos, de produtos de limpeza, também estão crescendo bastante na nossa comunidade. Mas a gente tem um grande desafio, porque se ao mesmo tempo, a nível global, nós temos 4.500 empresas certificadas, de acordo com o Banco Mundial, nós temos 125 milhões de empresas no mundo. Então, como nós podemos empoderar... 125 milhões de empresas no mundo e no Brasil? No Brasil, são 18 milhões de empresas, de acordo com o mapa de empresas do Ministério da Economia. 18 então, milhões. Nós temos uma longa jornada, mas o mais importante é que essas 233 empresas no Brasil, certificadas, mostram que é possível fazer mais, é possível fazer melhor e é possível fazer diferente. Elas estão já liderando, influenciando, inspirando a construção desse caminho. Elas são uma prova de conceito de que é possível fazer diferente. No setor de turismo, Mariana, o número de empresas você tem aqui no Brasil que atuam? Aqui, eu acho que no Sistema B a gente tem umas 4, se não me engano. Umas 4. Temos um longo caminho, né, para sensibilizar os empresários que atuam com turismo. Exatamente. Mas o turismo ele é muito amplo também, né? Agora acabou de certificar a Movida, né, que trabalha com locação de carros. Então, a gente tem toda a parte de transporte, toda a parte de hospedagem, a parte de alimentação, as agências, as operadoras. Então, de fato, tem um universo imenso para a gente atingir ainda, né? E a Raízes, em específico, a gente trabalha na parte de fortalecimento dos destinos e dos empreendedores. A gente trabalha com empreendedores de baixa renda, com artesanato, gastronomia, agroecologia e tudo que é produção associada ao turismo. Então, você vê aí que tem, né, quando a gente fala de turismo, é um setor bem amplo, né? E muito importante. Esse processo de conscientização em relação aos empresários, qual é a maior dificuldade que você está encontrando? Porque, como você disse, tem um número muito expressivo para serem sensibilizados, né, a respeito da importância do Sistema B. Sim, no caso do turismo, Marcelo, só para falar dessa parte que eu atuo mais, eu acho que uma dificuldade que a gente tem é que, apesar do turismo ser 10% da economia global, a gente tem um percentual muito pequeno de empresas atuando com turismo sustentável, ou turismo responsável, ou de base comunitária. São essa parte do turismo que ainda é negligenciada, eu diria, pela grande indústria, né? Quando você pega as grandes companhias que trabalham com turismo hoje, elas ainda não têm a postura que a gente está buscando. Quando o Marcel fala, a gente está ressignificando sucesso, a gente está buscando fazer de outra forma, tentando, de fato, agora não é nem ser sustentável mais, mas ser regenerativo, que a gente já passou do ponto de não causar impacto, a gente precisa olhar como que a gente consegue resgatar parte do que a gente já comprometeu. Então, eu vejo que o turismo, em particular, é um setor que precisa ainda melhorar muito. Ô Marcel, a pandemia trouxe uma nova sensibilidade em relação à população brasileira. Ficou muito claro as desigualdades do país, ficou muito claro as dificuldades que passamos, né, em relação à vacinação, em relação ao desemprego. Por que é tão difícil sensibilizar o empresário brasileiro em relação ao Sistema B? Já aqui, a palavra mágica, a partir de agora e na pós-pandemia, é responsabilidade social. Sem dúvida, João. Acho que você trouxe uma perspectiva extremamente correta de que a pandemia criou um contexto de evidência das falhas estruturais e sistêmicas que a gente vive, entre elas a desigualdade. Quando você vê o número de bilionários aumentar, quase dobrar o seu patrimônio no meio da pandemia, e você vê 125 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, isso é uma evidência de uma falha sistêmica muito grave, né? A desigualdade, a concentração de renda e de riqueza no nosso país. Ao mesmo tempo, no primeiro trimestre da pandemia, em 2020, ali entre abril e junho, quando o mundo inteiro se fechou, a gente conseguiu finalmente chegar aos níveis de emissões de gases que a gente precisa chegar para cumprir o Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento do planeta até 1,5 grau. Ou seja, para isso acontecer no ritmo que a gente tem que colocar o mundo inteiro em lockdown. Ou seja, é irreal do jeito que está. Precisamos de uma nova lógica para fazer, uma nova lógica de pensar.
E esse é um dos maiores desafios quando a gente fala do papel do sistema B. Essa cultura criada no capitalismo nos últimos 50 anos, difundida ali pelo famoso artigo do Milton Friedman, que defende que o maior papel das empresas é maximizar lucro para o acionista, e que essa é a maior responsabilidade social das empresas. Essa lógica moldou o capitalismo nos últimos 50 anos, criou uma riqueza sem precedentes, tirou 1 bilhão de pessoas da linha da pobreza extrema desde 1980. Por outro lado, a conta chegou com uma distorção social gigantesca e consequências ambientais sem precedentes. Então, se a gente quiser, de fato, falar de próxima geração, a gente vai precisar de uma nova lógica e a gente vai precisar de novas estruturas que moldam novas culturas. Então, o sistema B é uma evidência de que existe uma nova cultura. Agora, para escalar isso, as 18 milhões de empresas que a gente tem no Brasil, a gente precisa mudar as regras do jogo. A gente precisa de novas estruturas. A gente precisa que as instituições econômicas reconheçam esse novo jeito de pensar e de fazer e incorporem, porque hoje, do jeito que está, só cumprir a lei não basta. Porque se eu cumprir só a lei, eu vou, no máximo, mitigar o meu impacto negativo, ficar, no máximo, no 0 a 0 e não dá mais tempo. Não dá apenas para compensar, não dá apenas mais para mitigar impacto negativo. A gente vai ter que regenerar, a gente vai ter que tirar esses gases da atmosfera, a gente vai ter que distribuir riqueza numa proporção talvez jamais feita na nossa história como país e como mundo. Então, essa nova lógica é o que a gente precisa implementar. É isso que eu quero ouvir da Mariana. Como essa nova lógica necessária do capitalismo pode acontecer no nosso país, já que há uma certa resistência em relação ao trabalho que vocês vêm realizando no Sistema B? Eu acho que o caminho ainda é longo, mas a gente vai começando. Eu vejo, por exemplo, né, na prática, assim, o que significa tornar-se uma empresa B. Eu acho que muitos dos empresários hoje têm dificuldade de saber como fazer isso na prática. Sabe que está errado, sabe que a gente está... Hoje a lógica é só o lucro, né? Só o lucro. E a gente vê na sociedade, a gente vê no clima essa questão, nessa policrise que o Marcel comentou aí. E a gente precisa mudar de comportamento. E muitas vezes os empresários não sabem como. E eu acho que certificar-se ou buscar a certificação, a gente fala que é um caminho, porque você vai olhar para como você trata os seus funcionários, você vai olhar para as suas práticas ambientais, você vai olhar para o seu produto, né? Se o seu produto, se ele tem alguma falha sistêmica, você está gerando lixo, você tem que olhar para isso de novo, né? Qual que é a dinâmica daquilo que você está produzindo, tanto pelo produto quanto pelo processo também, né? Como são suas relações, quem são os seus principais stakeholders. Então, a partir desse olhar cuidadoso para cada parte do negócio, você pode ter um negócio com um impacto positivo, você pode estar contribuindo para gerar produtos que estão, de repente, até solucionando esses problemas, né? Nem todos precisam, né, de fato, ser extremamente inovadores, né? A gente, às vezes, coloca num lugar que as pessoas falam, mas não é para mim, né? Eu não sou essa startup que vai mudar o mundo com esse produto. Mas se você muda o seu processo, você já está contribuindo, né, de forma muito significativa para esse caminho que a gente quer, que é um caminho em que você tem consciência de tudo que a sua ação está gerando e você faz conscientemente um movimento de gerar impacto positivo, ambiental e social, que são os dois grandes problemas. Mariana, o que é necessário ser revisto no turismo brasileiro? Nossa, Joel, vamos ficar aqui. Muita coisa. Rapidamente sintetizando, o que nós precisamos mudar para chegar a um turismo sustentável ao ideal e ao equilíbrio, né? Contribuindo com o equilíbrio da natureza. Sim, eu acho que é a mesma lógica, essa lógica do lucro, que ela precisa ser revista. O lucro, ele não pode estar em primeiro lugar. E eu acho que, particularmente no Brasil, eu sou uma pessoa que trabalha muito com fomento e defende muito o turismo de base comunitária. Eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande, né? Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vê que eles não têm a riqueza cultural que a gente tem. A gente tem caiçaras, ribeirinhos, indígenas, a gente tem uma série de populações que são riquíssimas em termos de diversidade, para a gente aprender com elas, né? Para a gente ver que esses modos de vida são possíveis e são muito ricos, muito interessantes. E o que a gente faz aqui é que ou isso é desconsiderado ou é usado como exótico, né? Numa lógica que objetifica, que não apoia a conservação daquela origem. Então, a gente vê que
eu vejo no Brasil isso como uma coisa muito forte, assim, né, a valorização da Amazônia, principalmente, mas de todos os nossos biomas que são riquíssimos, e das comunidades tradicionais. Eu vejo que o turismo tradicional não faz isso, pelo contrário, vai na contramão e na destruição dessa maior riqueza que a gente tem. Ô Marcel, muitos empresários resistem a essas novas mudanças que devem ocorrer no mundo, não só preocupados com o lucro, mas dizem que isso, a economia sustentável é inviável economicamente, né? Como quebrar esse preconceito? Acho que é um preconceito, como eu mencionei antes, resultado da cultura que se formou, uma cultura curto-prazista e imediatista, é uma cultura míope, porque no longo prazo o inviável é não ser sustentável. Simplesmente porque você para de gerar valor para a sociedade, para o planeta, para o mercado. Hoje nós temos evidências cada vez maiores. Se a gente olhar o mercado de capitais, hoje existem mais de 100 trilhões de dólares sob gestão no planeta para investimento. E de acordo com o JP Morgan, já são 40 trilhões para investimentos do tipo ASG, ou Ambiental, Social e de Governança. E até 2025, a PwC e a Bloomberg projetaram que isso vai ser mais de 1/3, eventualmente até metade do valor sob gestão do planeta. É um caminho sem volta. E o investidor, principalmente o europeu, não olha apenas a mitigação ou compensação do impacto negativo, ou a gestão de risco. Principalmente, quando a gente fala de risco, é importante entender casos como Mariana e Brumadinho aqui. Então, quando você aloca um recurso numa empresa, hoje o investidor ele olha o aspecto ambiental, social e de governança, mas no caso do Brasil, sempre com viés de risco. Como é que eu faço para mitigar esse risco e maximizar o meu retorno? O investidor europeu já começa a implementar outra cultura e também mudanças regulatórias que estão acontecendo em todo o planeta, principalmente no Reino Unido e na Europa. E nessa nova cultura, além da gestão de risco, é a geração de impacto positivo, ou seja, quanto que eu vou não só deixar de gerar gases, por exemplo, mas eu vou tirar gases da atmosfera. Quanto que eu não só vou deixar de gerar desigualdade, mas eu vou distribuir mais riqueza. Então, essa é uma outra lógica de geração de impacto positivo, que é o que a gente precisa implementar, mudando a cultura para uma visão mais de longo prazo e de geração de valor compartilhado, que é o que o capitalismo de stakeholders implementa, que é aquilo que o Fórum Econômico Mundial trouxe em 2020, em Davos, pela primeira vez, alterando o seu manifesto desde a fundação do Fórum Econômico Mundial, chamando de capitalismo de stakeholders. Mas só para concluir, não há como falar de capitalismo de stakeholders se a gente não falar de governança de stakeholders. Se a governança da governança corporativa ainda estiver desenhada para priorizar e privilegiar os direitos dos acionistas, dos investidores, obviamente os administradores das empresas vão tomar decisões que privilegiam os acionistas e investidores. Nós precisamos incorporar os stakeholders nessa governança, membros da comunidade, os colaboradores, eventualmente os fornecedores, e aí sim desenhar um modelo de governança que a tomada de decisão considera todos os stakeholders da cadeia de valor, todas as partes interessadas. E a sociedade em geral, né, pressionando essas empresas para ter uma nova postura diante da realidade brasileira. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: investir em cuidados familiares pode criar 300 milhões de empregos. A Lê da Letra de Lisboa tem as informações. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, mostra que investir em licença parental remunerada e em serviços de cuidados com crianças ou com idosos pode gerar quase 300 milhões de postos de trabalho até 2035. No relatório Cuidados no Trabalho, a agência explica serem necessários 5 trilhões e 400 bilhões de dólares por ano para fechar lacunas em políticas de gênero. Parte desse investimento poderá ser compensado com um aumento da receita tributária gerada pelos rendimentos adicionais e pelo emprego. A OIT lamenta que lacunas persistentes em serviços de cuidados e falhas em leis trabalhistas tenham deixado centenas de milhares de trabalhadores com responsabilidades familiares, porém sem proteção ou apoio adequados. O relatório mostra que 3 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, ou 649 milhões,
não recebem os apoios exigidos pela Convenção da Proteção Materna da OIT, que pede pelo menos 14 semanas de licença maternidade, com uma remuneração mínima de 2/3 dos ganhos prévios. Dos 185 países abrangidos na pesquisa, 82 não seguem este padrão, apesar da licença parental remunerada ser um direito universal. O relatório da OIT abrange também a licença paternidade, sendo que 1,2 bilhão de homens em idade reprodutiva vivem em países onde este direito não existe. Em apenas 40 países entre os analisados, as grávidas ou lactantes têm direito a estarem protegidas contra trabalhos perigosos e apenas 53 nações oferecem o direito de remuneração garantida durante exames médicos pré-natais. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre empresas B com o Marcel Fukayama e a Mariana Madureira. Frank Valverde, eu via você aqui, nós conversamos, e os nossos convidados já fazendo uma crítica saudável ao capitalismo e essa renovação necessária, não só ao Brasil, ao mundo, né? No pós-pandemia, como iremos viver se a gente não chegarmos, desenvolvermos uma cultura de economia sustentável? É verdade, eu acho que já começa de uma certa forma, até dentro do próprio capitalismo, é uma mentalidade, pelo menos de alguns, né? Acho que é a minoria, né? Pensar no capitalismo para os stakeholders, né? Não somente para os acionistas, né? Apesar que eles também são stakeholders, mas os stakeholders não são somente eles, né? Tem todo um grupo, né, que compõe o que vem a ser chamado de stakeholder, que é o público de interesse, o público que está relacionado com as empresas ou com aquele determinado negócio. E, Joel, falando em Sistema B, que é o tema do programa de hoje, nós fizemos uma enquete, como a gente faz sempre nos nossos programas aqui da Rádio Brasil Atual. A cada programa, nós realizamos uma enquete. Enquete, não é uma pesquisa, né? Ou seja, a gente faz uma rápida consulta com quem nos acompanha nas redes sociais. Não tem fundo científico, mas serve muito bem para saber, né, sentir a temperatura da sociedade com relação àquele tema. E o resultado vai mostrar o grande desafio do Nossa, acho que esse talvez seja o grande problema que o Sistema B tem que enfrentar, né? Que a questão foi colocada da seguinte forma: você sabe o que são as empresas B? E olha só o resultado. 93% disse que não tem a mínima ideia do que vem a ser uma empresa B. Né? 7% sim, disseram que sim. Né? Um pequeno número de pessoas que realmente sabem o que é uma empresa B. Agora, eu queria colocar uma questão, tanto para o Marcel como para a Mariana, Joel, que eu já me perguntaram o que é a empresa B, né? Que já ouviram o nosso programa, que a gente vira, nós sempre abordamos esse tema aqui nos nossos programas do Observatório do Terceiro Setor na Rádio Brasil Atual, e eu expliquei o que era, né? E aí a pessoa me perguntou assim, mas veja bem, por que empresa B? Por que não empresa A? Porque o B em geral aqui, para nós, é uma coisa de segunda categoria, né? Série B, né? Produto B. E aí eu falei, realmente eu vou ficar te devendo que eu não sei explicar bem o porquê do B. Realmente o A, né, em termos de, daria uma melhor categorização, né, porque é bom, é positivo, então por que não A? Né? E eu devolvo essa bola para o Marcel. Essa é a pergunta do professor Frank Valverde, né? O A é muito melhor que o B quando você pega um aluno. No senso comum, né? No senso comum, né? Que o A é o melhor. Isso então, aí. Por que não? Vamos começar pela Mariana. Bom, vem, na verdade, de Benefit Corporation, né? Nasceu dessas empresas de benefício. O B, na verdade, o B, nesse caso, eu acho que é positivo, porque o A é o mainstream, o A é o que a gente tem que não está dando certo. Então, o B é a alternativa. Mas ele vem de Benefit Corporation, que o Marcel pode dizer melhor do que eu, mas foi surgiu nos Estados Unidos até para autorizar os CEOs a tomarem decisões que levassem em consideração o meio ambiente e as pessoas, né? Porque se você toma alguma decisão que diminui o lucro do acionista, você pode ser penalizado por isso nos Estados Unidos, a menos que você seja uma Benefit Corporation. Então, a gente vê como que esse sistema, na verdade, é muito perverso mesmo, né? Imagina que você não... Como um CEO, você precisa tomar decisões sempre pensando só no lucro do acionista e não no planeta. Então, vem de uma alteração até legal
para poder embasar, né, isso que a gente está falando aqui. No Brasil, não necessariamente precisaria disso, né, mas a gente faz alteração no contrato social quando a gente se torna B, e a gente coloca como cláusula esse objetivo social e ambiental mesmo, né? A gente coloca isso, tenta dar um viés legal para aquilo que você pode fazer mesmo sem ter essa alteração contratual, né? Bom, Marcelo, como é explicar para a população que o B é melhor que A? Segundo a Mariana, É convidar para uma nova lógica, né? Primeiro, a Mari está super certa, o B é de benefício, e nessa nova lógica, não é uma lógica de competição entre B melhor que A, porque se isso nos joga na lógica de eu quero ser o melhor do mundo, e a gente trabalha numa lógica, nós queremos ser o melhor para o mundo. Aqui, no Brasil até podia se falar que era B de Brasil, né, na verdade, né, até para, né, mostrar que a qualidade nossa, que nós teríamos que investir no B de Brasil. Um pouco de nacionalismo nessa nova cultura é bom, né? O nacionalismo que nos permita privilegiar ou dar à luz a nossa cultura, a nossa identidade, né, a nossa riqueza cultural, a biodiversidade, esse país que tem a vocação de ser protagonista global e que por tantos anos tem sido, de alguma maneira, negligenciado ou deixado de lado. Acho que o Brasil tem totais condições de protagonizar a construção dessa nova economia, e uma das evidências disso é que do próprio sistema B, a comunidade brasileira hoje é uma das 5 maiores do mundo, né? E é uma das que mais cresce no mundo. Isso só mostra o quanto que não só a gente tem essa vocação e essa oportunidade de mercado, mas também que essas conversas têm sido cada vez mais presentes e favoráveis. Ô, Franklin, para fechar o nosso momento de descontração, os nossos convidados responderam que o B é melhor que A. Você, como professor, que nota que você daria para essa explicação? A ou B? Então, na régua que é a da educação seria A, né? Se fosse B, estariam, não, precisam melhorar. Não, e como foi muito boa, na régua da educação, tiveram A os dois, tanto o Marcel como a Mariana. Com a pandemia, a responsabilidade social das empresas, a responsabilidade social das empresas e ambiental ficou ainda cada vez maior. Segundo o levantamento da Opinion Box, por exemplo, 62% dos brasileiros já levam em consideração a postura da marca em relação ao meio ambiente no momento de decisão da compra. A pandemia trouxe a contaminação, desemprego, e também pode ser uma oportunidade para o crescimento das empresas que têm maior responsabilidade social. Isso eu já falei lá no início do nosso programa. Aí pode ser o caminho, né, Marcel, para vencer aquele desafio que a enquete trouxe, né? 93% não conhece, só 7%. Ou seja, que você comprar produtos de empresas que tenham responsabilidade social e preocupação com o meio ambiente. Esse é o caminho, não há dúvida. O consumidor está cada vez mais consciente, cada vez mais informado e cada vez mais responsável. Essa evidência dessa pesquisa que você trouxe mostra isso. O que nós precisamos é ter uma massa crítica de empresas que criem essa experiência de consumo para o consumidor, que é um dos 3 vetores de transformação para essa nova economia que a gente vive. E por isso o Sistema B tem feito ações, principalmente com grandes varejistas, para criar essa experiência. Em São Paulo, o Mambo, por exemplo, que é uma rede de supermercados na cidade, criou uma experiência durante o mês da empresa B, que é no mês de março, justamente para mostrar o que é ser uma empresa B, e colocou ali uma série de empresas B que atuam com bens de consumo, como Mãe Terra, Fazenda da Toca, Positiva, Natura, enfim, entre outras empresas, mostrando que aquelas empresas são B e por que são B. Qual é a grande oportunidade que nós vemos? É que precisamos combinar o discurso com prática. Hoje tem muita empresa que diz que é responsável social e ambientalmente. Por outro lado, quando você olha a prática dessas empresas, não necessariamente combina com esse discurso. Isso é o chamado greenwashing, né? Ou uma incoerência entre esse discurso e essa prática. O Sistema B, de alguma maneira, acaba dando, através de um processo rigoroso de certificação, esse endosso de que aquele discurso está muito próximo daquela prática. Então, por isso é importante
ter o selo Empresa B certificada e sinalizar para o consumidor. Agora, não quero mudar o assunto, mas eu acho que tem uma oportunidade de a gente falar ainda de outros vetores de transformação além do consumo, né? Porque o consumo você cria demanda para essa nova economia, mas a gente também precisa trabalhar a oferta, e essa oferta está muito ligada ao mercado de capitais, que eu mencionei um pouquinho, e também os colaboradores. São outros 2 dos 3 vetores que eu vejo de grande transformação nessa nova economia. Desenvolver essa nova prática e não só acompanhar o modismo, né? Porque é interessante que o empresário fez uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa e viu o movimento, trouxe aqui, está no papel, né? Mas na prática não existe. Esse é o grande desafio também, como o Marcel disse. Eu queria chamar a atenção, Joel, para um detalhe também, que a gente está falando aí do consumidor na ponta, e tem um pouco isso de criar essa demanda, né, e da consciência do consumidor, mas tem também a ver, por exemplo, a raiz é B2B, e eu vejo muito também a questão da cadeia, né, então cada vez mais a gente está mostrando, por exemplo, para quem produz commodities, que vale a pena ser sustentável, porque para você falar que você é sustentável, você precisa que tudo aquilo que você está consumindo para gerar o seu produto ou serviço, que muitas vezes vai passar ainda para, né, para uma outra empresa e só depois vai chegar lá no consumidor, a importância de você também ser sustentável, né? Então, eu acho que quando você começa a olhar a cadeia inteira, e isso é uma das coisas que a certificação faz, você para olhar tudo que você consome, de quem você consome, né? Para ter, de fato, esse levantamento de todo o seu impacto, onde você está colocando o seu dinheiro. E aí você começa a qualificar a cadeia inteira, que eu acho que é o caminho. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor, repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Frank Valverde, informações, perguntas aos nossos convidados? Sim, João, tenho boas informações, né? A primeira delas é fazer um convite a todos e todas que visitem o nosso portal, o portal do Observatório do Terceiro Setor, né? E neles, até vou dar o endereço agora, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Visitem lá vocês vão encontrar inúmeras matérias que observam principalmente a questão da cidadania. Isso é importantíssimo e elas são sempre pautadas sobre esse aspecto, sobre esse prisma. Lá, por exemplo, nós vamos encontrar matérias como, por exemplo, as raízes históricas do preconceito contra os indígenas no Brasil, que é uma matéria que está sendo bastante lida no nosso portal. Outra, o Brasil tem a segunda população mais fora da realidade do mundo. Olha só que a alienação da população brasileira já chega à segunda do mundo. E a matéria que eu quero dar um destaque especial no dia de hoje, já que estamos falando do Sistema B, é uma matéria que trata sobre isso. O título tem Sistema B Brasil faz 8 anos, conheça seu impacto socioambiental, que é o que nós estamos conversando hoje. É uma matéria que foi escrita pela Juliana Lima, né? E nessa matéria a Juliana aborda, né, a expansão do movimento, fala dessas empresas de diferentes segmentos que promovem a mudança do modelo econômico para uma economia regenerativa e inclusiva. E falando em perguntas, já que você está me dizendo para fazer uma pergunta para eles, eu quero começar por aí. A Mariana colocou a questão, né, que hoje, para falar isso, hoje sustentabilidade é importante, mas a coisa já degringolou de tal forma que a gente tem que falar em regeneração, ou seja, a situação está mais grave do que a gente pensa. Tá? Então eu queria colocar a seguinte questão: o que fazer para conscientizar a população? Porque olha só, se na sustentabilidade, né, vamos todos e todas que têm uma consciência, falhamos, né, porque se estamos hoje a falar em regeneração, o que fazer para conscientizar todos e todas da questão regenerativa? Como nós podemos fazer para regenerar? Vamos começar desta vez pelo Marcel. Olha, essa é uma
primeiro é importante entender a diferença entre a sustentabilidade e a regeneração. Então, essa lógica de sustentabilidade que começou a ser difundida principalmente com mais escala depois da Rio 92, da Cúpula da Terra, né, e que difundiu todo o campo de responsabilidade social corporativa, responsabilidade social empresarial, é uma lógica de 20, 30 anos e que ela é, pela sua própria natureza, insustentável. Porque o modelo de crescimento é um modelo predatório, extrativista, é um modelo que, por si só, já é insustentável. E quando a gente fala do crescimento sustentável, ele é paradoxalmente inviável. Não há como manter esse modelo de crescimento de maneira sustentável, porque você vai continuar gerando mais desigualdade e degradando mais o meio ambiente. O que nós precisamos, então, para mudar essa chave, são de novos modelos de negócio de impacto. Modelos de negócio que regeneram, ou seja, não apenas não geram impacto negativo, como passam a gerar impacto positivo. Por exemplo, uma empresa B, aqui chamada Combil, aqui no Brasil, é uma grande produtora de energia através de biomassa. Ou seja, eles não só deixam de gerar gases na atmosfera porque eles usam resíduos compostáveis, resíduos naturais para geração de energia, como eles passam a gerar impacto positivo também na neutralização de emissão e no descarte dos resíduos de maneira adequada e sustentável. Esse é um tipo de lógica com turismo, que a Mari pode falar um pouco mais especificamente das práticas que ela tem na Raízes, mas isso também pode ser feito em todos os 150 setores em que nós cobrimos com o Sistema B. Essa é a lógica que nós precisamos de um modelo de negócio de impacto. Só que isso que nós estamos vendo é uma prova de conceito. O que nós precisamos é escalar para as 18 milhões de empresas que existem no Brasil, de acordo com o mapa de empresas do Ministério da Economia. Como nós fazemos isso? Nós precisamos mudar regulações, precisamos mudar a lei, precisamos de novas normas, mudar a norma, mudar a estrutura para mudar a cultura em outra escala. E é isso que nós temos feito, um advocacy muito forte ali no Ministério da Economia, no Congresso Nacional, e que culminou, até o momento, com a introdução de um projeto de lei, PL 3284 de 2021, do senador Rodrigo Cunha, que institui as sociedades de benefício no Brasil, uma qualificação para uma empresa limitada, uma sociedade anônima que queira se comportar com propósito de impacto positivo, com responsabilidade com seus stakeholders e com compromisso com a transparência, medir e reportar o seu impacto. Antes de ouvir a Mariana, no Sistema B as empresas precisam passar por uma reavaliação a cada 3 anos com o objetivo de estimular melhorias contínuas. Olha que interessante. Mariana. Bom, eu acho que o exemplo que o Marcel deu foi ótimo. De fato, sobre criar novas lógicas, uma coisa que eu acho importante ressaltar é que esses movimentos, eles são uma inspiração e eles são um guia para quem quer entrar nesse movimento também. Eu acho super importante ele ser orquestrado. Então, no Sistema B, a gente olha muito para os ODS, na Raízes mesmo a gente trabalha com desigualdade, com trabalho e renda e com mulheres, então o 8, 10 e o 5. Então, a gente busca, né, porque eu acho que uma das coisas importantes é a gente enxergar o mesmo caminho, né? A gente até faz parte do movimento Catalyst 2030, que vamos catalisar essa mudança que a gente quer para 2030, através, principalmente, eu acho os ODS uma das formas da gente seguir todo mundo no mesmo caminho, e eu acho que a certificação no Sistema B, por exemplo, ele é um mapa, né? Ele vai ali daquela coisa mais teórica para a coisa mais prática, e você vai implementando ações que têm outra lógica, você vai criando modelos de negócio ou processos dentro do seu negócio que apoiam. No nosso caso, por exemplo, como a gente trabalha com fomento e geração de renda para mulheres vulneráveis, é um esforço de trabalhar nessa desigualdade social que a gente tem no Brasil, de gerar oportunidades para pessoas que não têm profissão e, de repente, elas podem ser inseridas ali no mercado do turismo de forma digna, né? E, principalmente, com os princípios de conservar a cultura e o meio ambiente que elas estão inseridas. Então, isso é um olhar de como que eu coloco o estímulo onde a gente precisa. Você falou Joel, as mulheres. Diga, Frank.
Não, Marcel falando, eu gosto muito de uma empresa B, uma das pioneiras aqui no Brasil, que tem práticas alinhadas com o que a Mari trouxe, com esse olhar também de desenvolvimento comunitário, e ela consegue perfeitamente alinhar os tripés econômico, ambiental e social. E para aqueles ouvintes que estão aqui nos acompanhando, podem entender isso perfeitamente, porque muito provavelmente estão usando um recurso dessa empresa, que é a REURB. A REURB, ela trabalha com a gestão de resíduo eletroeletrônico e captura esses equipamentos e descartam aqueles que não têm mais condição de ser reutilizados, e é muito importante entender que o resíduo eletroeletrônico tem um impacto ambiental dramático por conta da toxicidade desses elementos, então precisa-se ter um descarte responsável e adequado, e o Brasil tem pouca tecnologia para isso, mas tem uma grande capacidade de logística para isso, através de empresas como a REURB, e aqueles equipamentos que ela consegue reutilizar, ela cria um mercado secundário, fazendo a destinação, primeiro, para a economia circular, que foi algo que vocês trouxeram muito no início do nosso programa, ou seja, coloca o mercado secundário de equipamento e amplia significativamente a vida útil desses equipamentos, e também aloca esses equipamentos para projetos sociais. Hoje são mais de 150 projetos sociais de empoderamento e inclusão digital com múltiplas organizações. Eu acho que esse é um exemplo bacana, porque aqueles ouvintes começam a ouvir sobre o Sistema B, sobre economia circular, ouvem as práticas aqui da Mari com raízes, ouvem práticas como a Combio e Urb, começam a entender e tangibilizar o que é uma empresa para essa nova economia. Ô Marcelo, a gente reconhece no observatório, o observatório reconhece a importância do Sistema B, que a gente tem uma parceria com a REURB para aproveitar os resíduos eletrônicos, né, e transformá-los. E a gente parte de dados muito importantes. A nossa parceria com a REURB já é de algum tempo, já há mais de 2 anos, mas agora se intensificou durante a pandemia, porque mais de 9 milhões de crianças e adolescentes ficaram fora da escola pública porque não tinham a internet, não tinham equipamento. E a REURB entrou, nós fizemos um programa que a gente até, o programa anterior, não é isso, Franklin? A gente já anunciava a nossa parceria com a REURB e com a ABS, para sensibilizar, inclusive, as empresas de tecnologia da importância do reaproveitamento dos resíduos eletrônicos. Porque você pega esse equipamento e coloca não só para organizações que atuam no terceiro setor, mas também para escolas públicas, né, onde não chega, né, não chega a internet e a falta de equipamentos eletrônicos. Isso é um detalhe muito importante, e esse trabalho da REURB a gente acompanha já há mais de 2 anos. Você lembra, Frank, Sim, é o projeto Recitec, né? Projeto de logística reversa nos descartes, como você mesmo diz, equipamentos de TI e telecomunicações, né? É uma bela parceria que o Observatório do Terceiro Setor tem com a REURB e com a ABS, né? A gente, de uma certa forma, estamos sintonizados no Sistema B aí, apoiando o Observatório do Terceiro Setor acredita no Sistema B. Olha, ações, né? Resíduos eletrônicos, muito bom o Marcel lembrar isso, né? Porque aí a gente já trouxe a parceria que a gente tem com a REURB. Mas vamos falar de resíduos sólidos. Em empresas B e movimentos como o Sistema B, defende uma economia mais circular, sustentável, inclusive equitativa. No entanto, alguns dados atuais apontam para a direção contrária. Só no Brasil, por exemplo, se produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. E não se recicla nem 3%, Marcelo. Esse é um desafio, e que com os grandes compradores, os grandes produtores, combinado, obviamente, com a ampliação de consciência e informação do consumidor, a gente vai ter que conseguir superar antes do final dessa década, né? Então, a gente tem empresas B que estão criando uma grande infraestrutura para essa mudança acontecer, empresas como a Ugreen, empresas como a Triciclos, como a Alkena,
como a Boomera, que agora foi adquirida pela Ambipar. Então, existem empresas B comprometidas em criar toda a estrutura logística, toda a cadeia de valor, como a Mari lembrou bem, que é fundamental, para poder mudar a lógica dos grandes fabricantes e também dos consumidores, que precisam ter um local para promover o descarte adequado e sustentável desses resíduos sólidos. Realmente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. Nós já estamos em 2022 e estamos com números extremamente tímidos. Para mudar essa lógica, a gente vai ter que pensar de uma maneira muito diferente, e cada passo que a gente tem dado, como, por exemplo, a empresa B Danone, em que ela consegue fazer a reciclagem de 1 para 1, ou seja, para cada embalagem que ela consegue colocar no mercado, ela consegue fazer a reciclagem. Isso é muito importante. Tem uma empresa B chamada Eu Reciclo, que tem dado selo para diversas empresas de bens de consumo. Então, vocês, o ouvinte que está aqui acompanhando a nossa conversa, quando você tiver no supermercado, olha a embalagem e veja se há o selo Eu Reciclo, porque aí você sabe que aquela empresa está comprometida em, de fato, colocar aquela embalagem que você pegou para a economia circular e para o descarte adequado. Então, tem um caminho longo pela frente. A gente vai ter que, inclusive, avançar em mudanças regulatórias para isso acontecer. Mariana, quero ouvi-la. Bom, no nosso caso, o grande impacto ambiental que a gente gera com os trabalhos, os serviços que a gente presta é muito deslocamento. E a pandemia, ela trouxe para a gente essa obrigação também de olhar mais rápido para isso. A gente foi obrigado a deixar de se deslocar para os territórios em que a gente atua. E como são populações vulneráveis, sempre foi um trabalho muito in loco mesmo. E a gente está criando agora um novo normal, a gente precisou fazer inserção digital dos nossos beneficiários para poder continuar com os projetos, e agora que a gente está podendo voltar a campo, a gente viu que isso traz vários benefícios. Traz o benefício de colocar essas pessoas no mundo digital, que isso também é cidadania, né? Todos precisamos estar conectados hoje, e o benefício da gente gerar uma pegada muito menor. Então, a gente está voltando no modelo híbrido, que para o meio ambiente é muito melhor e que para os beneficiários vai trazer esse impacto também. E o que a gente tem também em relação às práticas com resíduos é principalmente nessas partes de formação com as comunidades, com os empreendedores de turismo, trazer um pouco das melhores práticas, né? É importante estar sempre inspirando e traduzindo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tenta fazer muito é traduzir, porque tem tanta coisa importante, tanta coisa interessante, mas às vezes difícil, linguagem difícil, né? Em formatos que não são muito amigáveis. Então, a gente tenta trazer isso muito prático, muito fácil para a população mais vulnerável. Você trouxe um aspecto importante, né? Sensibilizar a comunidade onde realiza-se o turismo sustentável, né? Eles terem consciência do local onde eles residem, né? E como aproveitá-los e inseri-los no mercado de trabalho, né? Para que eles tenham uma atividade econômica para sua sobrevivência. Ainda quem acredite que o lucro e o propósito são opostos, né? Isso tem sido conciliado, né? Como a gente concilia na empresa B? O Marcel já deu uma resposta, já deu um caminho dessa resposta. Falou na mudança da legislação, falou na necessidade, não usou explicitamente essa palavra, mas na necessidade de políticas públicas que sensibilizem não só a sociedade, mas esses 18 milhões de empresários, da importância da sustentabilidade num mundo tão desigual, né? Tão desequilibrado como o nosso. Mas nós estamos caminhando para o final, Franklin. E eu vou dar a palavra para os nossos convidados, para que eles resumam depois toda a nossa conversa, né? Em 30 segundos. Mas eu queria... Você tem ainda mais informações? Sim, João, tem uma informação importante. A informação que eu tenho a dar é do Observatório em Movimento, que é uma iniciativa que o Observatório do Terceiro Setor tem de ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para falar como nós podemos viver melhor nesse momento de pós-pandemia, né? Eu acho que ela está chegando ao seu final, muito lentamente ainda, a gente gostaria que fosse um pouco mais rápida, mas ela caminha, né? Nem que seja lentamente, mas ela caminha para esse fim, né? E esse pós-pandemia, como é que nós vamos fazer para viver de uma forma melhor, de uma forma diferente, mais
mais consciente. E especialistas de diversas áreas do conhecimento dão essas dicas e eu convido a todos e a todas que visitem o nosso site, que lá vão encontrar essas matérias. E, rapidamente, quero falar de uma ferramenta nova que nós temos, Joel, que chama-se Apoie o Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, convido que entrem no site apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, ou 3 em numeral. E também aproveito para que nos visitem em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim como no YouTube, Joel. O Marcel e a Mariana também estão convidados a participar, né, desse nosso projeto Observatório em Movimento, para refletir. No pós-pandemia, como é que fica a economia circular, como é que ficam as empresas B, como é que ficam, né, as empresas B? Marcel, é um grande desafio. Eu acho que sim, mas eu vejo mais como oportunidade, porque todos esses stakeholders, o consumidor, o colaborador, né, a gente vive um fenômeno chamado The Great Resignation, como internacionalmente tem sido reconhecido, que é um volume de colaboradores sem precedentes que estão pedindo demissões. Em um mês, nos Estados Unidos, por exemplo, 5 milhões de pessoas pediram demissão do seu emprego. Por que isso está acontecendo? Porque o colaborador está cada vez mais consciente de que não é mais aquilo que ele quer fazer, ou ela quer fazer, porque não está alinhado com o seu propósito, porque a dinâmica do trabalho mudou por causa da pandemia, ou simplesmente porque ela percebeu que existem outras coisas tão importantes na vida e que precisa balancear trabalho e qualidade de vida. Então tem um fenômeno acontecendo com os colaboradores. Né? Tem um fenômeno acontecendo com os consumidores, que a gente já falou, com os investidores. Então, por conta disso tudo, eu vejo como uma grande oportunidade para a gente poder difundir e implementar todos esses modelos. A Agenda 2030 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU está aí. O Acordo de Paris está aí. E nós temos cada vez mais consciência, muito pela dor, mais do que por amor, das consequências se a gente não acelerar essa mudança. Né? Então, esses eventos vão ser cada vez mais presentes e a gente precisa disso. Por isso que é uma grande oportunidade a gente trazer esse debate. Toda quinta-feira, na Rádio Brasil Atual, às 9 horas da manhã, nós temos o Brasil ODS, que só fala de temas dos 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Nós trabalhamos em cima também do roteiro do relatório Luz, que falou das dificuldades para nós atingirmos esses objetivos até 2030, mas depois desse programa a gente começa a gravação do Brasil ODS, falando de um dos 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. Mariana, desde quando você trabalha no que gosta? Porque provavelmente turismo sustentável deve ser uma coisa agradável, mas desde quando você conseguiu trabalhar no que gosta e ter uma vida economicamente sustentável? Então, a gente começou a Raiz em 2006 e ela se tornou um negócio social em 2009. A gente começou como uma consultoria para projetos de turismo, mas rapidamente a gente teve contato com todo esse ecossistema e todo o conceito de negócios sociais e a gente viu que fazia sentido. Foi aí que a gente começou, além dos projetos dos clientes, fazer projetos próprios e experimentar a partir disso e ter essa oportunidade de inovar socialmente. E eu acho que é bem interessante isso tudo que a gente está falando aqui e essa confluência, porque quando eu acho que é uma oportunidade, como o Marcel falou, quando você entra nesses ecossistemas, vai fazer parte ou do sistema B ou de tantos outros grupos de empresários conscientes que existem, você se inspira e também você tem a oportunidade de fazer parcerias. A gente trabalha muito aqui no ODS 5, a gente é parceira de outra empresa B, a Corui. A gente tem um projeto desde 2017 que distribui coletores menstruais para mulheres em situação de vulnerabilidade social, e a gente está chegando em 4 mil mulheres já. Então, são possibilidades que surgem a partir do ecossistema, né? A gente é cliente e é parceiro de várias outras empresas B, e eu acho que isso vai criando rede, vai criando um movimento mesmo, que não é mais um negócio isolado. Né?
Hoje, no finalzinho, Franklin, do nosso programa, os nossos dois convidados trouxeram uma coisa interessante, né? Ou seja, as empresas do Sistema B, quem trabalha no mercado, pode ganhar dinheiro e ter um propósito melhor, né? De cuidar, ter responsabilidade social, cuidar, ter um olhar mais generoso a respeito das desigualdades e da realidade do Brasil. Seu destaque final para esse programa, Franklin? Olha, o que eu posso sintetizar desse belo programa que nós realizamos com o Marcelo e com a Mariana, é que temos que mudar o paradigma, isso é fundamental, tá? E principalmente começar a pensar que a sustentabilidade não está resolvendo mais. Hoje a gente tem que trabalhar com a regeneração da sociedade, do mundo em que vivemos. Ou seja, mudanças já. Seu destaque final. Seu destaque final, Mariana, do nosso programa. O que de mais importante nós não falamos, nem eu nem o Franco conseguimos perguntar para vocês, e que você gostaria de deixar registrado a respeito das empresas de Sistema B, sobretudo na sua área, né, de turismo sustentável. Bom, eu acho que a gente tratou aqui dos temas mais importantes e eu acredito que depois do programa, se fizerem a enquete de novo, uma quantidade maior de pessoas já vão ter ouvido falar do Sistema B, então... É o que eu espero também. Que eu acho que o nosso propósito aqui também é inspirar outras pessoas para entrar no movimento, né? O movimento não é novo mais, ele está aí já há 8 anos no Brasil, mas é agora que ele está começando a ganhar o mainstream, como a gente diz, né? Está pegando as empresas maiores, está começando a ser mais conhecido, e eu acho que isso é muito importante, porque como eu estou nesse movimento desde 2009 de empreendedorismo social, eu muitas vezes me vejo em bolhas de convertidos, né? As pessoas que ficam ali falando para elas mesmas. Então, eu acho muito importante a gente conseguir trazer isso para um papo de boteco, trazer isso para todos os lugares em que... Trazer isso para a sociedade brasileira, né? Sensibilizar a sociedade brasileira. Marcelo, vamos falar sobre isso, né? Em todos os lugares. É verdade. Seu destaque final, Marcelo. Eu adorei o nosso papo, Franklin, Joel, Mari, obrigado pela oportunidade de a gente conversar e poder difundir um pouco mais. Eu acho que teve uma coisa que a gente falou pouco, que há uma oportunidade da gente difundir mais, que essa agenda, inclusive vai ser parte do seu próximo programa, né, do Brasil ODS, e que é como financia essa agenda. Né? A estimativa da ONU é que essa agenda custa 4 trilhões de dólares por ano. É equivalente ao orçamento do governo americano, que é a maior economia do planeta. Então, nós não podemos depender apenas de financiamento público, não podemos depender apenas da filantropia. Nós precisamos mobilizar o setor privado e o capital privado para financiar essa agenda. Então, todos aqueles que estão nos ouvindo, de alguma maneira, também são investidores. Tem ali algum dinheiro no banco, então pergunte para o seu gerente do banco, por exemplo, para onde vai esse dinheiro? Será que você está financiando combustível fóssil? Será que você está financiando o desmatamento da Amazônia através da criação de gado ou de alguma outra coisa irregular? A gente não sabe, essa é a questão. Então, de um lado você pode usar o seu capital para consumir de empresas B para um consumo responsável e consciente. Você pode eventualmente usar o seu capital para filantropia, doação de alguns projetos sociais que você se conecte, mas você também pode investir, colocar o seu capital em investimento de negócios que gerem impacto social e ambiental positivo, como a Raízes, por exemplo. Então, existem empresas que estão buscando recurso e que necessitam de investimento para isso. Então, o que o seu capital está nutrindo é uma reflexão que a gente também pode deixar aqui para aqueles que estão nos ouvindo. Eu agradeço mais uma vez. Para mais informações, sistemaBbrasil.org ou Sistema B Brasil em qualquer rede social. Nós estaremos lá e contamos com o seu acompanhamento e contribuição para juntos a gente construir essa nova economia. O que você falou é fundamental para que o Brasil viva um outro cenário daqui para diante, no pós-pandemia. O Perspectiva está terminando, agradeço a presença do Marcel Fukayama, que é cofundador do Sistema B, Mariana Madureira, empreendedora social. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Inteligência Artificial. Não perca! Ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.